Salve Médium. Capítulo 5. Divindades. 5.1. Deus e o seu Espírito vivo. Senhor Deus, dá-nos licença para que nós, teus filhos, façamos alguns comentários acerca de ti e acerca do teu santíssimo e santificado Espírito vivo que anima a tua criação com tua licença. Comentar algo sobre Deus é um exercício especulativo nos campos da fé, pois tudo o que dissermos poderá ser verdadeiro ou não, já que o micro-nós não tem noção exata ou apurada do macro-Deus. Deus é único e o que ele gera o faz por meio de processos específicos e que só servem para cada uma das espécies que gera. Logo, cada coisa gerada por ele tem sua gênese específica, que no entanto é reprodutora e multiplicadora. Este fato explica a gênese divina, a qual definimos desta forma: Deus está na origem de tudo, pois tudo tem seu início em Deus. Logo, se ele está na origem de tudo, e tudo tem seu início nele, então ele está em tudo que gera, pois tudo é gerado por ele e nele. Nós entendemos que Deus está na origem de tudo e que cada espécie animada ou inanimada, gerada por ele, surge a partir de processos específicos, reprodutores e multiplicadores de gerações originais, as quais, após o impulso criador original, não cessam mais após terem sido iniciadas por ele. Nós entendemos que Deus é infinito em si e que tudo o que gera infinitamente, pois, após o início de uma geração, esta traz em si o meio de reproduzir-se e de multiplicar a sua espécie inicial e original, que se distingue como mais uma geração dele. Logo, esses processos geradores, após os seus inícios, são eternos, pois são autogeradores e automultiplicadores, e estão presentes na próxima espécie que geram, tornando-as geradoras e multiplicadoras de si mesmas. Nós entendemos que se tudo tem início em Deus, ele está em tudo que se iniciou nele. Logo, ele e os próprios processos geradores, reprodutores e multiplicadores e dota tudo o que gera com a capacidade de se autorreproduzir. Sempre houver as condições ideais que processo gerador inicial se reproduza nos indivíduos de uma mesma espécie, multiplicando-a, expandindo-a infinitamente, eternizando-a. Nós entendemos que os processos geradores são vivos e são plenos em si mesmos, ainda que uns gerem pessoas, outros gerem árvores, outros gerem diamantes e outros gerem estrelas, pois basta surgirem as condições ideais e a espécie já gerada se reproduz e se multiplica, expandindo a classe a que pertence. Logo, Deus, ao estar embutido e ser intrínseco a tudo o que gera, é o próprio meio onde gera. Isso nos leva à conclusão de que ele é em si o início, o meio e o fim de tudo que gera. Com isso entendido, então chegamos ao Espírito vivo de Deus, pois nada se reproduz senão para existir uma força geradora potencial, cujo desencadeamento acontece sempre que surgem as condições ideais para que todo um processo reprodutor e multiplicador seja desencadeado. Sim, pois se ele está no início, no meio e no fim de tudo, então tudo está nele, que é em si a força que se anima tudo o que gera. Este Espírito vivo de Deus nós denominamos de vida, pois ela renova-se a todo instante, ora em uma das coisas já amadurecidas, ora fazendo surgir novas coisas, quando os meios pelos quais ela flui lhe fornecem as condições ideais.
Logo, o Espírito vivo de Deus é a vida, mistério este que anima e nos fornece os meios ideais para que multipliquemos os nossos filhos, que também trazem embutidos em suas existências a capacidade de se reproduzirem, pois são gerados num meio vivo, a vida que é Deus. 5.2 As divindades de Deus. A palavra divindade significa algo divino e é aplicada aos seres que são em si mistérios de Deus. Logo, uma divindade é um ser divino e um mistério de Deus. Elas podem ser denominadas anjos, arcanjos, serafins, tronos, etc. E podem ter nomes bem humanos, tais como Anjo do Amor, Arcanjo Miguel, Serafim Verde, Trono da Fé, etc. Aí temos várias classes de divindades, cada uma como um nome formado por palavras humanas. Os nomes foram dados a elas por pessoas que as identificaram a partir do que viram nelas e nelas ou delas sentiram. Nós temos a distribuição para cada classe e denominamos segundo o nosso entendimento humano das coisas divinas. Agora, caso queiramos ter noção do que são as divindades de Deus, então temos que abordá-las da seguinte forma. Uma divindade é um ser gerado em Deus, qualificado por Ele como uma de suas qualidades, amadurecido em seu interior, divinizado dentro dele e exteriorizado por Ele, já como um ser gerador e irradiador natural da qualidade divina que o distingue e o torna o que é em si, uma divindade de Deus e um mistério em si mesmo. Toda divindade já era o que é antes de ser, de ter ser, deslocado do interior de Deus e ter passado a viver no exterior, no qual, por ter uma qualidade especificamente divina, também tem função específica onde quer que venha a estar. Não importa que ela se desloque ou seja deslocada por ele, pois sempre será o que é desde que foi gerada nele. Sempre será uma divindade. Dentro de uma classe de divindades, nós encontramos em todos os níveis da criação e não podemos visualizá-las no macro por causa da nossa limitação visual. No entanto, podemos ter uma ideia de como é possível ver as divindades locais. Nós, vendo uma divindade local ou menor, podemos ter uma ideia de como são as divindades médias, maiores ou celestiais, porque em uma mesma classe todas são iguais. Uma divindade não é onipotente, onipresente, oniquerente, onisciente em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os níveis da criação, porque essa atribuição é exclusiva de Deus e só dele. Mas uma divindade, seja ela menor, média ou maior, no sentido, no aspecto e no nível vibratório que atua, a sua autoridade máxima porque é em si a representante exclusiva de Deus, é em si onipotente, onisciente, onipresente, oniquerente, porque ali ela é a potência divina dele. As divindades são exteriorizações de Deus e podemos vê-las nelas, já que estas são em si seus aspectos exteriores e são exteriorizadoras dos seus aspectos divinos e internos. Nós não devemos separar uma divindade menor da igual, média ou maior, pois são uma mesma coisa, apenas individualizados nos seus níveis vibratórios correspondentes. Com isso entendido, saibam que Deus tem cada uma de suas divindades uma de suas feições divinas, e Ele, que é infinito em tudo, também o é nas suas feições, pois o número de divindades é dividido e não se limita só às que conhecidas no plano material da vida. Este nosso abençoado planeta Terra, e que são representantes divinas aqui mesmo, pois em outros planetas há outras específicas para cada um deles. Tal como divindades de Deus, que são suas
exteriorizadoras divinas, nós somos seus exterioradores humanos e podemos nos divinizar, caso sejamos humanos em todos os nossos sentidos capitais, que são o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, o sentido da justiça, o sentido da lei, o sentido da evolução, o sentido da geração. E se ousamos dizer isso, é porque Deus nos gerou no seu íntimo e nos exteriorizou, conduzindo-nos ao seu exterior, já com suas filhos e filhas, humanos dotados com sua herança genética humanística, e qual pode ser suas qualidades vivas, se tornou divinos assim que ele nos gerou. Divinizemo-nos através do nosso humanismo, pois só assim nós também nos tornaremos em nós mesmos as divindades humanas de Deus, o nosso divino Criador.